Gente querida, muito boa noite a todos. Satisfação, alegria estar novamente com vocês ao vivo. Agora é pontualmente 9 horas da noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você faz parte desse grupo, dessa egrégora de pessoas buscadoras, pessoas assim que querem ser tudo o que nasceram para ser. Pessoas que olham para frente com otimismo, com amor, com realmente energia de elevar a nossa esperança e transmitir tudo aquilo que a gente realmente deseja, transmitir a nossa melhor versão para aquilo que a gente deseja viver. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você faz parte e quem estiver ao vivo já vai colocando seu boa noite, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos e lá no final da live tem orientação do baralho cigano. Então estou aqui com o baralho cigano. Lá no final da live tem orientação do baralho cigano para você. E hoje a minha convidada é a Milene. A gente não conseguiu fazer a live lá no mês passado, o Instagram estava bugado, mas a gente remarcou e a Milene está de volta hoje falando sobre a maternidade, um caminho de amor realmente para transmitir tudo aquilo que a gente tanto deseja. A Milene que é escritora, é professora, é terapeuta e vai falar um pouquinho da experiência, da vida, das motivações e dos novos livros que eu sei que ela está escrevendo aqui na live essa noite. Então a Milene já está ali, já vou autorizar para ela entrar ao vivo aqui comigo e a gente seguir juntos. Eternidade, um caminho de amor, um caminho de fé, um caminho de esperança, um caminho de positividade, um caminho para a gente Oi, construir realmente tudo aquilo que a gente deseja. Boa noite, Milene. boa Tudo bom com noite, você? tudo certo e por aí? Como é que estão? Que bom, agora vai dar certo nossa live. Hoje vai dar certo, tudo ótimo, melhor agora com a tua companhia, com a tua presença. A gente não conseguiu fazer a live lá no mês passado, o Instagram estava bugado, mas hoje nós estamos aqui, né, para falar um pouquinho sobre esse tema maravilhoso. E eu sei que do mês passado para cá já novos livros estão surgindo. Não, eu acho que tudo tem um propósito, inclusive esse atraso da nossa live, ele vem para corroborar com um outro momento que às vezes a gente é posto à prova, né? Então, inclusive agora eu tô no meio de uma mudança, né? Eu peguei aqui o cantinho que tá já ajeitado da casa e o que eu achei muito legal, assim, é justamente trazer essa questão da maternidade em meio a uma situação muito real da vida, né? Tanto que até eu pensei, não, vou até aqui, ó, maternidade real, tá? Estou de pijaminha já, prontinha para quando der para dormir, dormir, porque é sobre isso, né? É sobre o que a gente de fato vivencia. Não adianta querer criar uma realidade alternativa que nunca vai funcionar, né? E é sobre isso que eu acho que a gente tem que falar, sobre se maternar, né? Exato, vai ser uma live maravilhosa. Quem estiver ao vivo, vai dando seu boa noite, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos. E essa live vai ficar gravada aqui no Instagram e também vai lá para o meu canal no YouTube para você poder assistir quantas vezes você desejar. E Milene, para as pessoas que estão te vendo pela primeira vez, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você. Bom, eu sou Milene, mas eu me nomino como Mi, vou dar Mi, porque como a vida inteira, né, eu fui chamada em todos os lugares. E eu sou escritora no momento, né? A gente vem numa linha também da terapia holística, né? Que eu acabo utilizando ela mais na minha própria escrita e em outras questões ali, uma terapia mais interdisciplinar, com vários métodos agregados ali. Como uma boa estudiosa, eu sou uma pessoa, como eu digo, nerd, né? Dos anos 80 que a gente vai, eu meio autodidata e vou ali, busco e faço cursos em várias linhas, então, questão de reiki, constelação, cromoterapia, que é a minha paixão, né? Fora a Aura Master também, né, que também trabalhas. Então tem várias linhas ali que eu pego e agrego e tento tirar um pouquinho de cada coisa boa e jogar tanto no meu dia a dia como na minha escrita, né? No meu próprio trabalho, que eu também tenho o meu trabalho, vamos dizer assim, de rotina, né? Então, tudo isso. E na maternidade, então, nem se fala, né? Tanto que o meu filho, ele é viciado em cromoterapia. Então, às vezes ele diz, ah, o bastão lá, mamãe, o bastão colorido, né? Para fazer a aplicação nele. Então, tudo isso a gente acaba trazendo essa mistura, né? Mas então eu sou
Milene, a minha Odachan, 38 anos e meio de vida, aprendendo muito a cada novo instante e pretendo aí cada vez mais agregar nessa questão de escritora, que é a minha paixão, né? É poder É, escrever e repassar para os outros, compartilhar com os outros. né? E o livro da Milene é maravilhoso. Eu tive a oportunidade de ler, né, Maternando com a Mi. Não é um livro só para mães, é um livro para homens, para pais, para filhos, para observar o lado da maternidade. Se você ainda não tem filhos, quando você lê esse livro, você vai compreender muitas coisas quando você tiver. Quando você se coloca como filho, quando você é marido, quando você é mãe. Então é um livro maravilhoso. Depois a Milene vai colocar aqui para nós como é que você adquire, como é que você compra esse livro. É um livro sensacional. Recomendo 100%, é um livro de cabeceira para você. E Milene, né, hoje você é servidora pública, né, vamos dizer, no teu trabalho de rotina, mas o que te motivou a escrever o livro? Né? O que te motivou a começar dentro da escrita? Muitos colegas nossos, terapeutas, né, tem também essa busca da escrita, tem ótimas escritas, mas o que te motivou a escrever? O que aconteceu diante da tua essência? Bom, a minha busca pelo autoconhecimento, ela já é uma jornada que, inclusive, Pietro conhece muito bem, né? Mas, e nisso vem o quê? Aquela questão de o que de fato eu nasci tendo dom, né? Algo que desde cedo despontou como algo que tanto eu gostava quanto se destacava, né? Então, até uma curiosidade, um episódio que eu acho muito bacana da minha história é que houve uma vez que a minha mãe foi chamada na escola para que ela parasse de fazer as redações por mim. E aí a minha mãe disse, mas façam ela escrever na frente de vocês, não sou eu, é ela. Então, eu sempre tive essa facilidade na escrita, sempre gostei, me fez bem, é uma forma de eu me expressar que me dá um acalento, sabe? Então, eu comecei nesses últimos anos de busca de autoconhecimento, perceber o quanto essa atividade, para mim, ela era importante, era imprescindível, quanto isso estava correlacionado com a minha missão de vida, o meu propósito, né? Então a gente vem com um instrumental para exercer algo pelo mundo. Então, essa questão do comunicar através dessas palavras foi algo que veio e eu resolvi parar de postergar, porque assim, querer escrever um livro já é uma história de muito tempo, de muitos anos, que eu ia adiando e adiando. Então, eu simplesmente parei de postergar isso e disse, não, agora deu. E como eu digo, o Pietro me conhece há algum tempo, né? Ele sabe muito bem o quanto eu enrolei e acaba batendo um pouco na questão de que parece que a gente não tem merecimento para aquilo, né? É uma questão bem interessante, assim, como a gente vai trabalhando isso e vai destravando, né? Né? A questão principal tua, vamos dizer, para lançar o livro, para mostrar o livro, era o medo do julgamento, era o medo das pessoas julgarem, das pessoas te apontarem o dedo, porque muitas vezes as pessoas têm, tipo, a Milênia tem um conhecimento, um talento incrível, não só na parte escrita, mas na parte da intuição, intuitiva também, é maravilhosa nesse sentido de realmente conexão com os seres de luz, mas muitas vezes a pessoa não confia nela mesma. Não confia no seu próprio potencial. Era algum receio que você tinha do julgamento das pessoas? Na verdade, como uma boa aquariana, esse não foi o que me travou. Eu mesma achava que tinha que estar melhor, que tinha que estar perfeito, que nunca estava perfeito o suficiente, uma autocobrança muito alta, né? De sempre querer. E é muito interessante, porque o livro tem uma hora que tu tem que dizer assim, chega, que se for, tu vai revisando, revisando, revisando. Eu, tipo assim, escrever ele, eu sentei ele em 2 dias, para não dizer assim, 2 dias e meio ele estava escrito. Só que a revisão, aí tu vai, revisa. E revisa mais uma vez. E, mas tal coisa ainda pode mudar. Tem que uma hora que tu diz, deu, está ótimo, é o melhor que eu posso oferecer nesse momento. A perfeição é algo de Deus, né? Então, a gente tem que entender que existe um caminho. Que aos poucos aquilo vai se tornando mais natural e vai ficando cada vez melhor. Mas tem que ser feito, tem que ser iniciado, né? Então, acho que foi muito isso. Essa autocobrança me travou muito de início. Então, é essa autocobrança que muitas vezes as pessoas têm um potencial incrível, têm um talento incrível e acabam se autocobrando.
Mesma questão de nossos colegas terapeutas. Ah, eu preciso de mais um curso, mais um curso, mais um curso para depois começar a atender. Não, você tem a capacidade. Você já tem o reiki, maravilha, começa a atender com o reiki, depois vai para a constelação e vai para a astrologia, faz outros cursos, mas começa com aquilo que você tem. Então, essa autocobrança, né, que a Milene comentou que ela tinha, hoje realmente ela conseguiu ressignificar e já está indo em busca agora do lançamento do segundo livro. Já está no forninho o segundo livro. Tá indo, porque na verdade eu tô com uns dois paralelos, que vem as ideias, aí conforme a ideia vai encaixando num, vai encaixando no outro. Mas sim, tá vindo. E agora o que eu tô buscando, na verdade, vou contar aqui em primeira mão, na novidade, que eu já estou em contato com a organização da Feira do Livro de Porto Alegre. Estou buscando maneiras de viabilizar o livro físico, né? Que hoje ele está sendo vendido na plataforma da Hotmart, ali no meu link da bio, como um e-book. E eu estou viabilizando ele físico para a gente levar. E esse vai ser um grande desafio. Tô contando aqui até como uma forma de comprometimento para eu não voltar, para não ir para trás nessa ideia, porque é uma ideia muito bacana. Inclusive, que pessoas queridas que eu tenho ao meu redor me disseram: Milene, tu tem que lançar na Feira do Livro de Porto Alegre o teu livro. Então, é o que eu já estou buscando. Por isso que até eu estou agora trabalhando um pouco mais nessa questão de transformar ele num livro físico. E, se der tempo, quem sabe um segundo também, né? Mas vamos ver o que vai acontecer, vamos ver. Quando que é a Ansiosa. Feira do Livro? A Feira do Livro, se não me falha a memória, é por outubro. Ah, Por então outubro. Mas, temos tempo. Temos tempo. na verdade, assim, ó, tendo um feriado, eu termino mais um livro, tá? Eu preciso, assim, de uma imersão de 2, 3 dias e sai mais um livro, né? E aí É, tá olha vendo? ali, o Mas pessoal da prefeitura, o pessoal ali, né, todas as cidades, elas têm muitas vezes o apoio cultural, né, para os moradores da cidade. Então, o pessoal de Porto Alegre ali, né, quem é vereador, se você conhece algum vereador, se você conhece o prefeito, é o Melo, ô Melo, olha ali a Milene, né, o talento da Milene. Então, vamos realmente privilegiar os talentos da cidade, né? É momento de Porto Alegre está passando por um momento delicado agora, com o Rio novamente, novamente, né, com essa situação, mas quando existe a cultura e a educação, esse é o segredo para que qualquer nação consiga atingir o sucesso, a travou prosperidade. um pouquinho aqui. É. Então, mas tá Opa! tudo certo, tá tudo certo, estamos te vendo. Ah, Milene, como que, vamos dizer, você passou por um momento delicado diante do teu serviço público, e como que isso também te instigou a própria escrita, a você poder transmitir isso nas linhas? então, até trazendo aquela frase de antes, né? Se foi a questão do julgamento dos outros que em algum momento me travou, de forma alguma. Eu não tenho problema nenhum em trazer a minha história, que eu acho que a vida é justamente isso, são altos e baixos, e é o que nos mantém vivos e é o que nos traz muitos ensinamentos importantes, né? E aconteceu sim comigo esse baixo, e foi bem forte, digamos assim. Devido à demanda ali e o empenho que, diferente de que alguns pensam, gente, o serviço público tem muita demanda também, é um serviço de extrema responsabilidade, e naquela questão ali daquela imersão, num certo momento, entrei em burnout, que me levou também a ansiedade, transtorno de ansiedade e depressão. Então, terapeuta holística, com todo o conhecimento ali, mas assim, continuamos sendo humanos. Então, sim, eu tive uma queda que me gerou, inclusive, um afastamento bem longo, que eu tive que ministrar remédios, terapias, outros métodos, né? Tudo isso aconteceu e esse afastamento todo me gerou justamente essa necessidade ainda maior desse autoconhecimento, dessa busca. E com isso, sim, entrou como um processo terapêutico a escrita. Então, foi uma das atividades que me foi proposta, foi a questão de escrever e escrever sobre mim. Tanto que eu tenho ainda um outro, digamos assim, livro que eu não quis divulgar ainda, mas eu tenho lá um outro livro que, se eu quisesse, eu só fechar ele ali em meio turno, ele tá pronto. Mas é um livro que daí traz muito mais enraizado, muitas questões assim intrínsecas, familiares, né? Que foi parte desse processo. Então foi
um grande exercício para que depois, um belo dia, eu chegasse assim, não, o que, que é mais, o que, que me move hoje, o que, que me ressignificou, o que, que me manteve, o que, que me ancorou? Foi a maternidade, né? Então, essa foi a inspiração e foi nesse processo de queda, foi terapêutico. Durante esse processo de queda ainda, eu passei também por uma situação de um aborto, né? Um aborto espontâneo. Então, como eu digo, eu tenho os meus filhos ali, o meu João, amadinho, o meu bebê Estrelinha. Aí eu tenho mais 3 gatinhos e 2 cachorrinhos. Então, é uma família grande. Sou mamãe de vários nichos, assim. Então, sim, teve toda essa vivência e a maternidade, ela foi muito importante para mim. Foi o que me manteve, me deu propósito, que foi uma luz em muitos momentos, né? E esse maternar, né? Dizendo por quê? Porque é importante nunca colocar um peso de ancoragem na criança, né? Então, a questão da função de ser mãe e não a criança em si, que eu acho bem temerário quando a pessoa está numa situação difícil e diz, não, mas pelo fulano, pelo ciclano, pelo meu filho, pela minha filha, não. Você tem que entender que é por você que tem que ter essa recuperação e até mesmo para ser um exemplo positivo, né? E não de colocar esse peso que a criança não tem estrutura para suportar e não é dela esse peso, né? Então, sempre cuidando para separar essas coisas. Foi mais ou menos. Incrível. É incrível, né? Realmente olhar para esse ponto e perceber o quanto que hoje você superou, né, todas essas situações. E hoje, né, pode, através não só da escrita, mas dos teus atendimentos, das palestras, das aulas que você ministra, né, poder expressar. E para quem está nos assistindo que não sabe o que que é o burnout, o que que é burnout, né? Porque é uma palavra que todo mundo, eu acredito, já vivenciou internamente, mas agora que está sendo mais compartilhada essa palavra. Bom, o burnout ele vem de um esgotamento, né? É um esgotamento que ele vai tanto no nível físico quanto emocional, quanto psicológico. É quanto tu coloca ali como a escassez da energia de vida, basicamente, tá? É um desgaste extremo quando chega um ponto que nada mais consegue reagir. Nem teu corpo, nem teu psicológico, nem teu emocional. Porque tu tá sempre te exigindo muito além do limite, né? Então, essa questão que mais se traz assim no burnout é ultrapassar os limites saudáveis, né? As pessoas que acham que é normal tá sempre meio caos, é normal tá sempre estressado, sempre cansado, sempre sobrecarregado. Né? Isso não é normal, isso não é saudável, isso é uma coisa que a sociedade atual está doente. Né? Então, está adoecida, principalmente por estar começando a padronizar isso. Né? E a gente sente, inclusive ali institucionalmente, o preconceito. Né? De uma pessoa que sai afastada ali, como eu falo assim, ó, se tu sofre uma lesão física visível, quebrou, tá com o osso para fora, todo mundo entende, né? Agora tu está com o teu emocional, com a tua capacidade, porque assim, isso afeta até a capacidade cognitiva. A pessoa começa a perder memória, a pessoa começa a não concatenar o básico. E isso aconteceu muito comigo, assim, tu começa a esquecer. E é por quê? Porque tá exaurido, tu não tem mais energia, e tu te força, tu te obriga, e aquilo ali só te maltrata, né? Então, o burnout, ele é esse esgotamento. E infelizmente, hoje tá ficando uma coisa padronizada. Todo mundo acha que é normal estar nesse nível. E não é. Sim. É, realmente, é um esgotamento, uma sobrecarga tão pesada, tão grave, e que muitas vezes a pessoa ela não se dá conta que ela está realmente com todas essas questões de sobrepeso diante do seu emocional, do seu mental, e o físico começa a gritar. A pessoa fica doente, como a Milene comentou, a questão da memória. Já vi casos de pessoas realmente muito sobrecarregadas na questão do trabalho, o carro na frente da pessoa e a pessoa não achar o carro. A Uhum. pessoa não conseguir encontrar o próprio carro no estacionamento, o carro na frente ali, né, da pessoa e a pessoa perdida. A pessoa não sabia onde que estava. Isso realmente é grave. E as empresas, o setor público, precisa entender e avaliar que a saúde
física, ela parte também pela emocional, pela mental e pela espiritual. Ah, a pessoa está triste, a pessoa está com depressão, é uma doença, é uma tristeza, e isso afeta assim muitas famílias, muitas vidas. Então a gente não tem que Inclusive tiram dizer, vidas, né? Inclusive tiram vidas. As pessoas acham que é só quando chega nesse nível que é sério. Não, gente. Isso às vezes tem pessoas que têm situações cardíacas derivadas disso que levam à morte também, né? exato, Então, não é brincadeira, não é frescura, né? Não é mimimi, isso é uma doença, é sério. sério, precisa ser falado, precisa sim ser expressado. E se você está passando por burnout, por depressão, por síndrome do pânico, ansiedade, tristeza, procure ajuda. Procure um terapeuta, procure um psicólogo, um médico para te ajudar. Não se isole. Não se isole, porque isso realmente vai te fazer sofrer cada vez mais. Então, busque ajuda. Busque ajuda e se permita ser ajudado. E dentro, vamos dizer, desse momento difícil que você passou, do burnout, a maternidade foi um grande processo de cura para que você percebesse o potencial que você tem. Sim, foi que nos dias, nos momentos mais difíceis, né, que até levantar da cama era um desafio, eu me obrigava a maternar, né? Porque eu sabia o quanto aquilo e aquilo me alimentava também, né? Então eu fazia aquele esforço para brincar com meu filho. Eu lembro de vezes que eu pedi para ele assim, para eu não ter que não tinha força nem para sair da cama. Filho, fica aqui com a mãe, vamos brincar aqui. E aquilo ali já me alimentava, já me auxiliava, já aquela luz que vem, né? Da sua criança ali na frente, interagindo, daí tu começa a perceber, poxa vida, tem como. Vai que vai dar certo, isso vai passar, né? Tudo passa. Né? Até uma frase que Chico Xavier recebeu da Nossa Senhora, né? Ele pediu uma palavra, um auxílio e recebeu essa frase: tudo passa. Então, realmente, a gente tem momentos de desafio. Estamos aqui nessa vida para aprender, né? Mas a maternidade para mim foi essencial. E eu percebi que era o ponto em comum, o ponto em equilíbrio, era aquilo que estava sempre numa mesma linha na minha vida, né? Então, por isso que me motivou quando eu pensei assim, não, eu preciso escrever meu primeiro livro. E aí, o que eu vou escrever? Porque para falar eu tenho muitas coisas, né? Como eu falo sempre, eu sou bem interdisciplinar, eu gosto de muitas matérias, muitos assuntos. Aí eu pensei, não, mas o que mais fez sentido para mim, em toda a minha história, foi a questão do maternar, da maternidade em si. Isso é muito maravilhoso. A maternidade, um caminho do amor. E quem estiver ao vivo, vai colocando seu boa noite aqui nos comentários, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos. E lá no final da live tem orientação do baralho cigano para você. Então, fica conosco até o final que você vai receber essa orientação. E essa live vai ficar aqui no Instagram, vai lá para o YouTube para você assistir quantas vezes você desejar. E Milene, tu comentou ali que você passou também por uma questão de um aborto. Como Sim, que foi para você vivenciar isso? foi bem pesado, no sentido de que eu estava numa situação em que nós tínhamos já a questão, tipo, queremos ter um segundo filho, vamos deixar as coisas tranquilas, não vamos buscar isso, né? Mas vamos deixar acontecer. E nesse meu tumulto todo de eu estar afastada, em certo momento ali eu fui fazer exames de rotina. E realmente era um momento em que eu não estava esperando que eu pudesse estar grávida, assim. Mas como eu disse, também a gente estava na chuva para se molhar, né? Só que não era, e até eu imaginei por tudo aquilo que está acontecendo. Só que realmente foi um primeiro momento em que eu comecei a querer dar uma reagida, que eu comecei a querer sair um pouco, principalmente do quadro depressivo. E eu tive essa notícia em exames de rotina. Exames de rotina no qual ali acaba sendo o pedido beta também. E foi uma alegria muito grande. Foi uma alegria imensa. O meu pequeno ficou muito feliz que ia ter um maninho ou uma menina. Foi a minha irmã estava grávida na época, então foi a primeira pessoa assim fora do nosso clã, né? Eu, o Gui e o João que eu comentei. E eu lembro que a gente ficou muito feliz, que ia ser as duas grávidas ao mesmo tempo.
Mas em seguida ali teve a notícia, né, do aborto. E ali foi um baque muito grande, né? Porque é uma dor, né? Já existia vida ali dentro de mim e não, como eu digo, até quando eu descobri a contagem já era mais alta do que quando eu descobri do João. E eu ter que ouvir até de profissionais profissional da saúde que bom que não era nada, falando do teu filho, né, ou filha que estava já sendo gerado dentro de mim, foi bem difícil, né? Então teve ali um movimento de queda, sim, muito grande na questão da depressão. Foi o pior momento que eu tive, assim, porque eu estava melhorando e tive essa situação. Eu tive uma notícia muito boa e aí eu dei uma melhorada maior ainda, né? Perdão pelo pleonasmo de vício. E depois, com essa notícia aí, eu despenquei muito abaixo do que eu já estava antes. Foi um momento bem difícil, mesmo eu tendo a minha opção de vida é seguir a doutrina espírita, isso eu, Milene, com o meu caminho todo, de vários contatos religiosos que eu tive, enfim, resolvi ir para uma doutrina que não é dogmática. E nessa doutrina eu acredito em tudo tem um propósito, por mais difícil que seja, né? Então foi um trabalho que mesmo a gente sabendo, né, quando acontece com a gente, a história é outra. Então eu tive que sim ressignificar muita coisa, entender todo esse processo. Foi um processo dolorido, mas eu tenho certeza que eu aprendi muito, que esse espírito, esse meu bebê estrelinha também vivenciou que era necessário. E eu tenho a tranquilidade de que ele ou ela recebeu muito amor. Porque, sim, recebeu de mim, do papai, do mano, todo mundo. Com certeza foi um. Isso aconteceu, essa troca, esses sentimentos existiram ali, essa vida existiu. E eu acolho essa situação hoje com uma outra perspectiva, sempre com muito amor. Por isso que eu sempre falo, você é a mãe, assim, eu tenho o João, eu tenho o bebê estrelinha, né? Então, e a Deus pertence o restante do que vai acontecer. E tá tudo certo hoje. Mas sim, foi bem complicado. Eu só quero fazer um parênteses aqui que o meu querido tio Ayrton tá aqui e ele tá, eu chamo meu tio do coração. Ele entrou na live, que eu amo muito. Está de aniversário e tá nos prestigiando aqui com a sua presença. Um beijo enorme. É uma pessoa de uma luz, assim, que é um privilégio ter ele na nossa vida. Que legal, parabéns, então, pro seu Ayrton, então tá de aniversário, parabéns, muitos anos de vida, muita saúde, muita prosperidade, né? Que legal poder realmente ter pessoas importantes, queridas, assim, na família, que abracem, né? Como a Milene comentou agora, né, de coração aberto, esse momento difícil que ela, né, o Guilherme, o esposo dela, né, o Joãozinho, passaram, né, nesse momento ali do aborto. E você, mãe, talvez que tenha perdido seu bebê também, saiba que ele pertence. Diante das constelações familiares e a nível da espiritualidade, ele pertence. E por mais que talvez ele tenha ficado poucas semanas, poucos meses dentro do teu ventre, foi o tempo que ele precisou para ele alcançar um processo evolutivo muito maior. Então você foi um canal de amor, de expressão, e saiba que ele existe. Ele está ali. Então, é um bebê estrelinha, é um filho estrelinha, tem um filho que está ali, o filho estrelinha, eles sempre, todos eles fazem parte, porque estão diante do sistema familiar. E Milene, olhando para essa questão para as mulheres que ainda estão, vamos dizer, querendo ser mães, que não estão conseguindo, tem muitas mulheres, colegas nossas também terapeutas, e por mais que conheçam essa parte da doutrina espírita, parte terapêutica, sistêmica, estão buscando, né, várias tentativas e não estão conseguindo. E muitas vezes acabam se frustrando. Como que você enxerga isso, né, para a mulher hoje que quer ser mãe, que está tentando e não está conseguindo? Como eu costumo fazer em situações complicadas, difíceis e que eu tento transpor assim para essas mulheres que são maravilhosas, né? A busca da maternidade já indica isso, né? Tentar entender o que
essa situação está querendo te dizer, o que está faltando talvez ser buscado, ou os caminhos que estão sendo encarados, se não existem possibilidades outras. Às vezes a gente precisa tirar o peso dessa situação, precisa transpor com um pouco mais de leveza, afinal é um momento maravilhoso, mas até como eu gosto de trazer assim, a maternidade ela é sim maravilhosa, ela é muito linda, mas ela não é romântica, né? Então porque a mulher ela se desconstrói completamente e na volta como mãe, ela apesar de amar aquele papel, ela fica numa busca incessante a respeito do que ela ainda é e do que ela se tornou. Então, às vezes, esse processo todo, essa dificuldade toda para se chegar a uma maternidade, ela também traz um tempo necessário para que esse processo que necessariamente vai ocorrer com essa mãe tenha a possibilidade de ser um processo mais suave, mais leve, né? E como eu digo assim, ó, não colocar esse peso na situação, eu preciso engravidar, eu preciso, daqui a pouco solta, né? Quando as coisas começam a ficar muito difíceis, tenta soltar um pouco. Tenta confiar naquilo que tu acreditas. Confia em Deus, confia no universo. Solta um pouco essa energia, essa carga. Ser mãe não tem que ser pesado, né? E o se transformar em mãe também. Porque a atividade, sim, ela já traz um desgaste muito alto. E se eu não trouxer isso aqui, eu vou estar mentindo, tá? Porque sim, ser mãe é desgastante, mas traz também coisas muito únicas, momentos que tu só vivencia nessa configuração, com essa escolha, com o maternar, né? Então exige um processo, exige. É como a questão, às vezes, do casulo ali, né? Que se tu tem que passar por um certo sofrimento, a lagarta, para ela virar aquela borboleta com aquele desenho de asa, porque ela consiga voar. Então, é muito individual. Pode ser que em algum momento alguma mãe esteja com essa dificuldade. E, sendo bem franca, o que eu falar aqui não vai tocar, provavelmente, o coração de uma mulher que está aflita em ser mãe. Porque ela só consegue, às vezes, pensar naquilo ali. Mas é justamente isso, às vezes, tu respirar um pouco, olhar para si mesma, né? Te entender, te acolher e se tratar como uma criatura maravilhosa, divina, que é capaz de gerar vida. Né? Então, o que eu falo também, conversar com o seu próprio corpo, a gente tem que começar a ouvir o nosso corpo, ouvir o nosso coração, ouvir a nossa intuição, trazer muito esse sentimento. Também quero deixar um beijo aqui para a Fê. A Fê é muito querida, ela é uma colega, companheira de jornada, que tem propósitos muito semelhantes. A gente... Tô sentindo falta das nossas conversas, hein, Fê? Tô sentindo falta daquelas visitas, que ela volta e meia aparecia ali. Tô só do outro lado da rua, viu? Fica a dica. Então, essa questão da mãe, assim, que tem essa dificuldade, tentar entender o que isso está transmitindo e confiar, né? Eu acho que uma grande questão é saber confiar na própria natureza, né? Nós somos filhos da natureza, nós temos ela agindo a todo instante em nós. Então, essa conexão, muitas vezes falta também, assim, precisa parar um pouco para reconectar com a nossa essência, né? Com certeza. E o fato, né, de ser mãe, também observar o fato de ser filha. Né? Eu acho que é fundamental também, diante da maternidade, aprender a ser filha. Né? Tanto filha em relação diretamente com a mãe, como com o pai. Como é que é para você, né, olhando hoje também diante, vamos dizer, das mentorias, das mulheres que conversam contigo, que buscam realmente expandir essa parte da maternidade, como ser filha perante hoje uma tecnologia, inteligência artificial, a sociedade que muitas vezes impõe rótulos ou que distancia totalmente as famílias? Bom, eu acho que uma das coisas muito importantes que aconteceu comigo no momento que eu me tornei mãe, né, foi justamente entender a natureza humana dos meus pais, né? Porque a gente tem uma imagem, às vezes até meio ainda infantilizada, né, do pai e da mãe, né, como seres ali, e não consegue entender que eles seguem sendo humanos, tendo a vida deles, a história deles, né, aprendendo o famoso honrar, né,
honrar o pai e mãe, a história, aquilo tudo que eles nos proporcionaram, mas entender que existe a individualidade ali, porque tu começa a perceber isso em ti, né? Por mais que eu tenha esse papel e que eu digo que para mim é uma ancoragem de vida a maternidade, eu continuo sendo a Milene, né? E eu em muitos momentos preciso da Milene lá essencial. Até eu brinco que às vezes acontece de eu sonhar que eu tô morando sozinha e tal, porque eu era uma pessoa que amava a solitude, tá? Então eu tinha uma facilidade imensa e eu acho que isso foi muito importante para eu chegar na vida que eu tenho hoje, que é o entender, se ver como um ser completo e que se sinta bem numa solitude, né? E não numa solidão. Então, às vezes, até eu sonho que eu tô morando sozinha, com as minhas coisas, as minhas manias. E aí eu acordo meio assustada, pensando assim, mas e meu filho, minha família, sabe? Tipo, porque hoje já é uma outra realidade. Então, esse processo de se tornar mãe e pai, pro pai ele também, né? A gente começa a ressignificar essas figuras, começa, eu acho que entender o pai e a mãe numa outra posição, respeitá-los e ver, enxergar a história de uma maneira diferente, né? E a relação eu acho que altera, sim. Eu acho que não tem como dizer que não vai ter uma alteração na relação com teu pai e com a tua mãe. Porque sim. E também é muito legal nesse processo todo tu enxergar o nascimento de um avô e de uma avó, que é muito fofo. E aí vem aquelas velhas histórias de mas eu não podia, mas ele pode. Ele pode tudo, né? Só mais um parênteses. Beijo pra Carlinha, que tá entrando aqui também, que é outra queridona também, que está numa jornada semelhante. Essa live eu tenho certeza que tem muito das nossas conversas também. Deixar um beijo também muito carinhoso aqui para ela. Então, essa questão, né, Pietro, de pai e mãe, ela vem muito forte, sim, e a gente passa a enxergar os nossos pais diferentes, eu acho que não tem como não. E até o perdão vem muito mais fácil para muitas coisas, assim, que faz parte da nossa história e tá tudo bem, né? A gente consegue perdoar mais fácil justamente por conseguir entender a natureza de fato humana e não heroína, né? De pai e de mãe. Porque a gente começa assim, estando no papel de mãe, eu entendo o quanto é difícil. Quanto é difícil. A gente às vezes quer ter uma capa e sair voando, nem que seja para ir na farmácia mais rápido para pegar o remédio correndo, e não tem como, né? Então, que a gente faz aquilo dentro do possível e que às vezes é necessário, sim, e eu acho e eu coloco isso no meu livro em um certo momento, não é egoísmo, mas é se priorizar, porque se nós não isso vai reverberar na criança e vai ser muito pior. Né? Então, justamente porque somos humanos ainda, temos as limitações, né? Eu aprendi da pior forma que nós temos essa limitação, né? Como foi a questão do burnout. E nós temos limitações e nós temos que nos priorizar no sentido de estarmos bem para podermos ser bons pais, bom pai, boa mãe, né? E aí nisso tu consegue sim olhar para o teu pai e para tua mãe com esse olhar de que em algum momento eles tiveram que olhar para eles também porque não estava dando, né? É incrível, é incrível. E muitas vezes aí a frase dos pais faz sentido, porque os pais dizem: quando você tiver teus filhos, você vai entender. Não é verdade que eles falavam isso? Quando tu tiver teus filhos, você vai entender. E realmente a gente entende, a gente compreende muitas coisas. Então, para a gente poder se tornar pai, se tornar mãe, nós primeiro somos filhos, honrar nossos pais, reverenciá-los, fazer realmente sim o melhor como filhos para entregarmos a nossa força para os nossos filhos e assim a força sistêmica ela começa a se seguir. E hoje, Milene, como é que é o teu dia a dia sendo mãe, sendo esposa, trabalhando no serviço público? Como é que é essa divisão de horários? Tem tempo para tudo e ainda parar para escrever? Esses dias eu postei um vídeo que eventualmente eu tenho situações em que eu acordo de madrugada e dependendo do horário, se é 4 e pouco, eu já não consigo mais dormir. E aí o que eu faço muitas vezes? Eu vou escrever. Né? Então, quando perguntar, aí eu até postei. Quando me perguntam em que momento eu faço, escrevo um livro, tá aqui, ó, gente. 4 horas da manhã bateu insônia, estamos escrevendo. Né? Então, se eu te disser assim, não,
perfeito, eu sempre consigo fazer tudo, dou conta de tudo. É mentira, gente. É mentira. É exatamente o que eu escrevi. É estabelecer prioridades, entendeu? E tá tudo certo. É você entender que em certos momentos não vai ter o que ser feito, a não ser o que é o básico, né? Então, aquela história do básico bem feito, ela acaba sendo uma verdade, né? Então, por exemplo, como eu disse, estamos num momento muito bom para eu falar a respeito. A gente está no meio de uma mudança. Vai adiantar eu querer me estressar, sabendo que tem coisas que eu não vou encontrar agora, que não tem como eu parar tudo para organizar tudo num único momento, sabe? Não tem, não adianta. Vai ser produtivo? Não, não vai ser produtivo. Eu só vou me estressar, não vai dar certo. Então, o que que eu prezo, assim, ó? O que que eu preciso? Estar alimentada, limpinha, dormir, conseguir brincar com o João. Então, assim, ó, é o básico. Separa ali sabe a roupa que eu vou colocar amanhã, porque leva um tempo para encontrar agora, no meio dessa função ainda. A gente consegue comer, se às vezes tem que pedir um monte de coisa, pede tele mesmo, paciência, faz parte agora. E tem uma meia dúzia de brinquedos do João que estão à mão, que são os preferidos dele, e ali a gente se defende. Entende? Então, em que momento eu faço tudo isso? Vai depender. Às vezes em algum intervalo. Vem cá, filho. Pode vir. Vem cá. Ó, ó. Vem cá. Cadê o Joãozinho? Cadê o Joãozinho aparecer ali? Dá um oi aí, Joãozinho. Cadê? Não, vem Ó, cá. se escondeu. Ó, Vem cá me falar que vem para falar que você me ajudou. Ele me ajudou a fazer o livro. Ele me ele ajudou a sentar o ajudou. pé. Olha ali, ó. Vem cá. É uma figura, não tem como não ser apaixonado, não tem como. Sou suspeita, olha a risada mais gostosa do mundo. Vem cá. Ah, duvido que tu consiga vir aqui falar. Dá um oi. Ô, João. Ô, Joãozinho, vem aqui. Dá um oi aqui pra nós, João. E é assim, tá? Agora ele vai fazer as brincadeiras aqui. Porque o que que acontece? Quando eu escrevi o livro, eu falei que eu ia ficar um pouco mais quieta naqueles momentos ali. Aí volta e meia ele pedia, posso escrever, mamãe, eu te ajudo a escrever. Aí eu abria um outro arquivo e ele tá começando a alfabetização dele. Dele escrevia ali, né, filho, que você escreveu o livro? Tô com apoio de geral aqui, eu tenho a Lakshmi, tem a Juju, ó, João, a Juju. Esses aqui são meus fiéis escudeiros. Aqui tá a Os Ritinha também. guardiões. Os guardiões protegendo e guardando energia. Tem muitos. Oi? Vem aqui. Tu gosta de falar? Vem. É vídeo. Vem. Vem, João. Vem aqui, João. Vamos também dar um oi aqui, João. Ó o tio Pietro aqui. Tá pela folia agora. Então, mas é assim que a gente vai se virando, aos poucos, hein? Então tem dias. O que que eu tento aproveitar, né? Um dia que eu esteja mais disposta a escrever, atividade mais. Você pode me ajudar? Não. O dia que eu tô disposta mais, assim, que eu vejo que eu estou conseguindo me concentrar mais e tal, eu aproveito para escrever mais. E aí, isso é para tudo, até, tipo, eu estou no meu trabalho lá. Então, tem uma parte do meu trabalho que envolve a escrita também, o que me deixa muito feliz. Então, eu pego e aproveito aquele dia para trabalhar mais isso. E na vida também vai ter dias que eu não vou produzir nada da parte da escrita, mas tem uns outros dias que eu posso passar um dia inteiro escrevendo. Então, eu tento e vendo, isso aqui agora faz muito tempo que eu não escrevo. Hoje eu vou tentar ver se eu paro um tempo e faço isso. Mas não existe para mim assim, o que que eu faço? Eu estabeleço a prioridade. Prioridade é eu estar bem. Prioridade é eu conseguir dar alguma atenção pro João de qualidade. Isso eu coloco ali também, que às vezes não é uma questão de quantidade, é de qualidade, né? Então, vou dar uma atenção maior pro João. Por exemplo, agora, a gente tá nessa questão, tá movimentando muita coisa, não adianta eu querer me cobrar alguns cuidados e tal. Até eu brinquei com a minha colega, ó, amanhã eu tenho manicure marcada, tá? Hoje, vocês nem olhem pra minha unha na live, tá? Por quê? Eu não vou me estressar com isso. O que que importa mais nesse momento agora? É o conteúdo que eu vou trazer, que eu vou falar. Amanhã eu vou conseguir dar uma atenção para essa questão que é minha, que é assim, um autocuidado, que também é muito necessário.
como mulher, não apenas como mãe, a gente também, como eu digo, é a identidade, a parte da identidade que se mantém ali, a gente tem que se cuidar também. Mas é assim, vai fracionando. Tudo não tem como fazer, sendo bem franca. Não tem como tu trabalhar 100%, ser uma mãe 100%, vai ser o melhor que tu puder. Entendeu? Tu vai ser o melhor que tu puder. Até por isso que eu digo assim, eu não condeno de maneira alguma nesse mundo em que as mulheres estão sendo muito cobradas, seja o que você quiser. E se eu quiser ser uma mãe em tempo integral? Qual o problema, né? Então, as mulheres que têm essa escolha, eu acho que elas estão certíssimas também. Assim como eu acho certíssimo uma mãe que não quer parar de trabalhar, porque ela não quer perder o profissional dela, né? O lado profissional dela. Então, eu acho que essa cobrança das mulheres de querer serem o que quiserem, também está trazendo um contraponto que é de forçar as mulheres. E eu vejo já, às vezes, uma falta de sororidade, de onde uma mulher julga a outra. Ai, a fulana parou de trabalhar só porque teve filho. Gente, que bom que ela tem essa opção, essa escolha. E se ela tem e ela quis fazer isso, tá tudo certo, sabe? Então, às vezes falta também um pouco essa leveza, né? De poder trazer isso. Porque sim, gente, não é fácil ser uma mãe, continuar sendo profissional, continuar tendo sonhos e metas, querendo ser escritora, né? Tem um momento que sim, sozinha tu não vai dar conta. Eu tenho o privilégio de ter um companheiro que tá me apoiando sempre, de ter um filho maravilhoso. Então, e fora, como eu digo assim, e às vezes ainda são mães que acabam tendo a maternidade atípica, que demanda muito mais. Então, às vezes, acontece até o contrário. Às vezes a pessoa não tem opção de não ser, a não ser mãe integralmente, né? Dependendo da demanda ali da criança. Então, tudo isso são variantes, né? E eu acho que a questão toda é sempre manter um equilíbrio dentro de prioridades pré-estabelecidas, né? Que é a minha defesa ali que eu faço no livro. E entendendo sempre que você, mãe, pai, é prioridade. Porque se não estiver bem, é aquela história do avião. Primeiro coloca a máscara em ti para te ter condição de ajudar as crianças, idosos e tudo mais. É a mesma coisa. Primeiro coloca a máscara em ti para você ter condição de ser estrutura para o seu filho. Tu levantou um ponto bem interessante, a questão ali, tu comentou, tu vai fazer as unhas, vai se cuidar, cuidar da aparência, cuidar da beleza física. Quando uma mulher se torna mãe, muitas vezes ela perde essa questão da própria cuidado, né, do próprio corpo e começa a cuidar só do filho, só dos filhos e essa dedicação. Então, quanto que é importante, sim, da mulher, mãe, a mulher esposa também se arrumar para o marido, se arrumar para ela, né, estar bem com ela. Eu até vou trocar um pouquinho a tua frase, com licença, assim, eu vou trocar um pouquinho. Eu acho que não é uma questão de se arrumar para o marido. Eu acho que é uma questão de justamente ela estar bem para ela, né? Aí o marido vai ter, o marido ou a esposa vai ter o benefício disso também, digamos assim, né? Porque existe a parte física também, né? Do relacionamento. Só que eu digo assim, é muito importante que isso ocorra para ela mesma, para que não seja justamente porque que se no momento só quer fazer para os outros, vai tendenciar a estar sempre querendo só agradar os outros e a se negligenciar nos seus sentimentos, nas suas prioridades. Então, sim, ela tem que estar sempre bem, buscar. Às vezes não vai acontecer, tá? Às vezes não vai ter como. Principalmente uma mãe ali de bebê é bem complicado, gente. É real. Às vezes tu não tem meia hora pra ti. Às vezes tu não tem 2 minutos pra ir no banheiro fazer xixi, gente. É nesse nível, né? Então, não é uma realidade de todos, mas é de muitas. Então, esse cuidado ele precisa assim, e às vezes não é nem uma coisa que é tão estética, é um banho demorado, onde tu consiga relaxar, né, para tirar esse estresse, para tirar essa angústia de conseguir fazer algo sem ter que estar pensando eu já tenho que terminar correndo, né? Então, às vezes esse cuidado ele é uma coisa até bem mais simples aos olhos de fora e nem parece esse cuidado todo. Mas e sim, eu acho que é importante trazer isso, Pietro, porque tem que ter uma compreensão com a mãe. Tem que se ter uma compreensão, porque a demanda que a gente tem, mesmo depois que a criança vai crescendo, é uma demanda emocional muito grande. E sim, muitas vezes o que acontece? A prioridade, ela não consegue se equilibrar nessa questão de a gente tem que estar se cuidando,
e também estético para a gente se sentir bem, não consegue equilibrar isso com fazer nem que seja um pouquinho disso e continuar cuidando da criança ali, né? Eu lembro até que quando o João era bem pequenininho, eu criava o hábito, e é uma das coisas também que eu trago no livro, e que muitas vezes eu fazia. Eu colocava o João muito na minha rotina. Então eu ia na manicure e ele ia junto. Quando ele era bebezinho, ele dormia enquanto ela estava me atendendo. Ele foi crescendo, ele brincava na água onde me mexia ali, sabe? Então, o que que eu acabei me acostumando a buscar profissionais mais compreensivos com essa minha situação e mais intimistas, em ambientes mais intimistas, para que o meu filho pudesse ter o convívio. Então, às vezes também é uma questão assim de conjugar as coisas, porque não é fácil ser mãe e continuar se cuidando. Então, atividades, por exemplo, quando eu voltei a fazer exercício, eu fui fazer Pilates Baby, onde o João era parte do meu exercício. O peso dele era parte do meu exercício. Por quê? Porque assim eu conseguia tanto reforçar vínculo com ele e não me desassistia na questão da minha saúde, né? Porque o exercício ele não é uma questão só estética. Eu que acho que até o que menos é o estético, é mais uma questão de saúde mesmo, né, gente? Então eu fui tentando adaptar dessa maneira muitas vezes. A academia que eu escolhi, ele podia ir junto. Eu perguntei, cheguei lá, perguntei. Escolhi a academia porque tinha um cachorrinho junto ali na academia. Eu disse, não, então se a gente aceita cachorrinho, talvez aceite criança. Perguntei realmente, porque eu preciso disso. Porque senão talvez eu não consiga, eu não vou desassistir meu filho. Mas se eu consigo levar ele junto, eu consigo fazer o meu exercício e consigo estar com ele. E ele ainda fica super feliz que ele está compartilhando, né? Então é importante sim ter esse cuidado e, dentro do possível, dá para ainda conjugar as coisas, né? Que cria Essa mais conexão, conexão mãe-filho, né, que vai sendo realmente conectada, vai se expandindo, e a amorosidade, o carinho, o respeito cresce, transborda diante do sistema familiar. E, Milene, quem quer adquirir o teu livro, como é que faz? Por enquanto, ainda, né, em breve, na Feira do Livro de Porto Alegre, então vai ter sessão de autógrafo da Milene lá na Feira do Livro em Porto Alegre. Então, em esperamos outubro, ter, vai dar em certo. outubro terá, vai dar tudo certo. Mas se o pessoal que quer adquirir, como é que faz agora nesse momento? Bom, entrando ali no meu Instagram, vai ter no link da bio o link da Hotmart, onde vai estar o meu e-book ali maternando com a Mi, a arte de se reinventar. Né? Esse título muito pelo meu movimento ali em que aconteceu tudo isso, quanto o maternar, a maternagem foi importante. Então tá ali no meu link da bio, vai direcionar diretamente para o Hotmart, ou entra direto na plataforma da Hotmart e pesquisa ali o meu livro, que é o Maternando com a Mi. Olha ali, ó. Ali a Fê colocou, ó. Vai querer autógrafo, quer autógrafo, então todo mundo, ó. Eu também Opa! quero meu autógrafo lá Ah, quando mas muito tiver prazer. a Não sessão de apareceu autógrafos. comentário, pessoal. Desculpa se eu não respondi para mim, não tá com um delayzinho aqui, que eu não tô com a internet ainda, Wi-Fi. Vai ter, vamos fazer, antes da sessão de autógrafo, a gente vai fazer uma live, né, com o livro físico aqui, mostrando o livro físico, e vamos Sim. fazer esse movimento, né? Então, recomendo que você leia esse livro, né, maravilhoso, Maternando com a Mi. É só o primeiro de muitos que a Mi ela já tem, já está escrito ali, agora é só realmente, né, colocar à disposição das pessoas para que as pessoas possam ler e se redescobrir viajando nas escritas, viajando num livro. Você quer conhecer a si mesmo, você quer conhecer realmente o mundo, quer conhecer o universo, pega um livro, medita. Olha lá que time ali, ó. A Lakshmi tá sempre presente nas lives, né? Ela adora. Queridinha, é faceira ali, gosta de aparecer, transmutando a energia, brilhando ali, ó. Olha o brilho. É brilhosa, bem brilhosa. Então, que a gente possa realmente se conectar diante dessa frequência. Para você que é mãe, leia esse livro. Para você que é pai, para você que é filho, para você que realmente pretende ter filhos, é um livro sensacional. E Milene, vai 5 para as 10, passou rápido a nossa live. Passou. Maravilhosa. Assunto a gente sempre tem bastante, né, Pietro?
Temos, já fica o convite para outras lives, outros temas para que a gente possa trazer, né? Os próximos livros que você venha lançar também. E só gratidão por compartilhar, trazer as suas experiências aqui. Eu tenho certeza que as pessoas se conectaram e vão se conectar para quem assistir na gravação. Ah, eu que agradeço muito, Pietro, ao convite, essa provocação de sempre muito positiva, né? E dessa conversa, dessa troca sempre muito valiosa. Gratidão, 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 assim, só. Ah, meu querido amigo e terapeuta também, né? Porque todo terapeuta tem o seu para chamar de o seu terapeuta também. Gratidão, gratidão. Dá um abraço aí no Joãozinho, no Guilherme. E para Ótimo. nós finalizarmos, a orientação do tarô, a Milene vai mentalizar. Para você que está assistindo ao vivo também, mentaliza um, dois ou três, coloca ali nos comentários qual que é a orientação do baralho cigano para você. Orientação do baralho cigano. Né? Toda segunda-feira tem orientação do tarô aqui no Instagram. Né? E segunda a sexta tem café com terapia, 7 horas da manhã. Inicie o teu dia com boas vibrações. Eu estou ao vivo, das 7 às 7h30, ao vivo aqui no Instagram, falando sobre tudo, espiritualidade, missão de vida, astrologia, desenvolvimento pessoal. Então a gente inicia o nosso dia com boas vibrações no café com terapia. Um, dois ou três, qual que é a orientação do baralho cigano para você? Se você quer mentalizar alguma situação específica. Um, dois ou três, carta número um, carta número dois e a carta número três. Orientação do baralho cigano para você. Para você que escolheu a carta número um, a carta do trevo. Cuidado com brigas, tá? Não entre em brigas, não entre em fofoca, não entre em discussão. É uma carta que ela fala em conflitos. Então, essa semana, procura a paz, procura se harmonizar no trânsito, no teu trabalho, tá? Não entre em brigas, não entre em discussões, realmente para que você não fique nessa frequência de negatividade. Então, essa carta ela te fala: cuidado com brigas, cuidado com trânsito, cuidado com desafetos, puxadas de tapete diante da tua vida. Então, proteja muito a tua energia. Para você que escolheu a carta número 2, a carta da raposa. Momento de você cuidar muito da tua energia. A carta da inveja. A carta Eita, da raposa mostra inveja na tua vida. Então, para você que escolheu a número 2, faz uma mesa quântica, faz uma apometria, toma um banho de sal grosso, faz o movimento de limpar toda essa inveja. Então, essa carta da raposa também te pede para você ficar atento às pessoas que estão ao teu redor. Tá? Então, fica atento, porque é uma carta que diz que tem inveja em cima de você. E para você que escolheu a número 3, a carta dos ratos. O que os ratos estão fazendo aqui? O rato é aquele que come quieto, né? Que realmente vai, pega as coisinhas. É uma carta que te fala assim, para você agir não como um rato no sentido pejorativo, mas no sentido positivo. Vai devagarinho, vai realmente absorvendo devagar o conhecimento, vai absorvendo as coisas boas. Não queira fazer tudo do dia para a noite. Pega o livro da Milene, eu vou ler tudo do dia para a noite. Não, leia hoje um capítulo, amanhã tu lê outro. E é isso que a Carta dos Ratos fala. Então ela fala no quê? Que você ir agindo devagarinho, em cada passo. Também ela pede para você tomar muito cuidado energético diante da tua vida, porque é uma carta que também mostra energias negativas sobre você. Então, foram 3 cartas que fizeram alertas. Alertas vibracionais, alertas de energia, evitar brigas, cuidar da inveja e cuidar realmente da parte vibracional e energética. Milene, somente gratidão mais uma vez e fica o convite para as próximas lives. sim, com certeza, vamos fazer mais. É um momento sempre muito grandioso aqui, muito especial. Só gratidão. Gratidão. Gratidão, gratidão a você, dá um abraço no Joãozinho, no Guilherme, gratidão a todos que nos assistiram ao vivo. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram, vai lá para o meu canal no YouTube. Se você ainda não me segue aqui no Instagram, me siga aqui no Instagram, me siga lá no YouTube, Pietro Vinhola, lá tem todos os vídeos do Café com Terapia, todas as lives, muito conteúdo legal para você. Uma excelente noite
Que os anjos, Deus abençoe a todos nós e até a próxima live. Até. Tchau, pessoal. Beijão.